Família, Deus abençoe seu ministério. Estamos no mês de maio nós celebramos a família. E ao término deste culto, nós vamos estar orando pelas famílias. Nós vamos colocar diante do Senhor as nossas famílias. Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Queira abrir um texto conhecido de todos nós. Nós vamos compartilhar em cima da parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Como eu sei que você conhece toda a história, não precisamos ler todo o texto. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo 17, Lucas capítulo 15. Lucas 15, a partir do versículo 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse a seu pai: pai, pequei contra o céu perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Versículo 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio o teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desprezou a tua fazenda com meretrizes, mas matar-te-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tudo que tenho, tudo que está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos orar, meus irmãos. Pai, queremos te agradecer por essa palavra. Ela é conhecida de todos nós. Ela por muitas vezes nos abençoou. E pedimos que mais uma vez essa palavra possa nos abençoar. Fale conosco através dela, Senhor. E, ó Deus, trata nosso coração de filho nessa noite, filhos do Senhor. E não nos deixe sair daqui da mesma forma que nós entramos. E por essa porção da tua palavra, no nome de Jesus, ó Pai, fale conosco. Assim nós cremos e assim nós oramos, no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Eu quero compartilhar nessa noite
o tema Achados e Perdidos na Casa do Pai. Esse é o tema da mensagem desta noite, Achados e Perdidos na Casa do Pai. O lugar em que estamos reunidos aqui neste momento, nós chamamos às vezes de igreja, não é verdade? Vamos à igreja. Por outras vezes chamamos de templo, o que é o termo correto. Não vamos à igreja. A igreja vai ao templo, mas tudo bem. Existem algumas expressões que a gente usa que não são tão equivocadas assim. Elas são até carinhosas. Não há problema. Por algumas vezes falar de maneira inocente ou até de uma forma feliz, né, que estamos indo à igreja. Mas o fato é que nós não estamos na igreja, estamos em um templo, o que de fato é o correto. Mas muitas vezes chamamos também esse lugar de casa do Pai, porque aqui se reúnem os filhos de Deus. Fato é que dentro desse ambiente nós temos pessoas de diferentes personalidades, de diferentes comportamentos, atitudes diferentes, e não há nada de errado com a diferença. A diferença faz parte da vida. E, claro, que nós convivemos com a diferença. Deus ama a diferença. Nós precisamos da diferença. Deus nos fez diferente para que as nossas diferenças venham nos completar uns aos outros. A diferença ou as nossas diferenças, elas são bênçãos, porque a minha diferença, ela abençoa a sua vida, e a sua diferença abençoa a nossa vida, e assim nós completamos uns aos outros. O problema das diferenças é quando elas saem da completude e se transformam em divisão ou desconstrução do outro. Esse é o problema. Quando as nossas diferenças, elas não abençoam o outro. Quando as nossas diferenças, elas desconstroem o outro. A última parábola, ou essa última parábola que Jesus conta das três, são três parábolas, registrada aqui por Lucas, parece indicar aqui para nós diferenças. Parece não. Indica essa última parábola diferenças. E eu vou explorar não só diferenças, mas paradoxos entre os dois filhos dessa parábola. E eu quero que você analise comigo isto, porque isso corresponde a uma grande realidade em nossos arraiais, em nossas igrejas, na casa do Pai. Como assim? Os paradoxos que nem sempre abençoam a vida do outro. Devo destacar que, quando eu falo perdido aqui, nessa parábola, não significa dizer perdido no mundo, mas sim perdido no entendimento do que é a graça e do que é a paternidade de Deus. É nesse aspecto que eu falo de perdido. Não é perdido no mundo, é perdido no conceito, na realidade espiritual, por que não dizer, do que é a graça de Deus e do que é a sua paternidade. Aliás, meu irmão, o assunto principal da Bíblia é paternidade. Se você quiser saber qual é o assunto principal da Bíblia, o assunto principal da Bíblia é paternidade. Nós vamos encontrar paternidade de Gênesis e Apocalipse. Pastor, por que o assunto principal da Bíblia é paternidade? É simples. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na verdade, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós pudéssemos receber o seu Espírito e nos tornassem, sim, filhos de Deus e filhos adotados em Cristo Jesus. Então a Bíblia toda se preocupa em apresentar o plano do Pai eterno para que nós pudéssemos ser transformados à imagem do Filho eterno como filhos de Deus. Portanto, a mensagem principal da Bíblia é a paternidade.
Mas a grande verdade, olhando aqui para esse texto que vamos explorar, é que parece que tem tanta gente na igreja que está perdido dentro da casa do Pai. Eu espero que você não seja um perdido dentro da casa do Pai. Eu quero dividir com você essa parábola nessa noite. Parábola que eu sei que você conhece muito bem. Você já ouviu muitas mensagens sobre ela e vai ouvir muitas ainda. Pois bem, o pano de fundo dessa parábola, ou seja, a razão pela qual Jesus conta essa parábola, está lá no início do capítulo 15. E o que está escrito no início do capítulo 15? Jesus, ele é acusado pelos fariseus e pelos escribas de comer e se assentar com pecadores. Assim, Jesus, por essa motivação maldosa dos escribas e dos fariseus, ele encontra então 3 parábolas que se encontra aqui, né, nesse lindo capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Na verdade, as 3 parábolas elas estão conectadas em um assunto só. As 3 parábolas querem dizer a mesma palavra, o mesmo princípio. Então, motivado por essa maldosa acusação dos escribas e fariseus, é que Jesus vai contar essas 3 parábolas. Ele é acusado de sentar na roda dos escarnecedores. A propósito, você sabe qual a diferença entre sentar na roda dos escarnecedores e comer com pecadores? Desculpa, Jesus não é acusado de sentar na roda dos escarnecedores. Ele é acusado de comer com pecadores. Mas você sabe qual é a diferença entre sentar na roda dos escarnecedores e comer com pecadores? Devo dizer a você que Jesus nunca sentou à roda dos escarnecedores. Mas Jesus sempre sentou com pecadores. Pastor, qual a diferença entre sentar-se à roda dos escarnecedores e comer com pecador? A diferença é muito simples. É que Jesus nunca sentou à roda dos escarnecedores para ser influenciado por eles. Jesus sentou com pecadores para influenciá-los, para trazer a verdade, para pregar, para curar, para transformar. Porque ele veio exatamente para os pecadores. Ele não veio para aqueles que eram sãos, ele veio para os doentes. Ele diz isso: eu vim para salvar aquele que se havia perdido. Então aí está a diferença entre comer com pecador e assentar na roda dos escarnecedores. Jesus nunca sentou à roda dos escarnecedores, e um filho de Deus jamais pode sentar à roda dos escarnecedores. Ou seja, você nunca pode ser influenciado por uma mente pecaminosa, por uma mente maldosa, por uma mente carnal. Essa é a diferença entre sentar com escarnecedores e comer com pecadores. Repito, motivado por essa acusação leviana, maldosa, é aí que Jesus vai contar essas 3 parábolas, da qual a última delas, a mais conhecida, a parábola do filho pródigo, mas que poderíamos chamar, e assim vamos chamar nessa noite, de forma didática, a parábola do achado e do perdido e do achado na casa do Pai. Então eu quero apresentar nessa noite alguns paradoxos entre os 2 filhos dessa parábola. O mais novo, chamado pródigo, e o mais velho, que ficou em casa. Eu quero que você acompanhe comigo esses paradoxos. Eu espero que essa palavra possa abençoar a sua vida nessa noite. Eu espero que você possa sair daqui nessa noite diferente da forma como você entrou. Posso ouvir um amém? Está na tela para você. Se não tiver, a culpa é minha, não é de Maiara. A culpa não é dela, é minha. Conseguiu, Maiara? Se não conseguiu, você é uma benção, Maiara. Vamos dizer juntos? Maiara, você é uma benção? Vamos lá, 1, 2, 3. Amém, obrigado. Os irmãos me ajudaram a limpar minha barra com ela, porque eu tinha esquecido de mandar para ela o esboço. Então vamos lá, está na tela. Os paradoxos entre o filho pródigo e o filho mais velho. O primeiro se afastou da casa do pai e desejou voltar depois de um arrependimento. O segundo não saiu de casa,
mas se comportou como se fosse um orgulhoso afastado. Eu vou deixar você ruminar essa verdade, para que possamos então desenvolver e aplicar para o nosso coração nessa noite. É um pouco grande, mas é necessário, porque essa verdade ela precisa ser completamente preenchida, para que possamos entender o paradoxo, ou os paradoxos entre os dois filhos. O primeiro, se afastou da casa do pai e desejou voltar depois de um arrependimento. O segundo, não saiu da casa, mas se comportou como se fosse um orgulhoso afastado, ou como se fosse simplesmente um afastado. Para resumir, um se afastou e se comportou como um filho. O outro não se afastou, mas se comportou como um afastado. O filho mais novo, o pródigo, conheceu o verdadeiro lado dos prazeres da vida. O verdadeiro lado dos prazeres da vida tem um nome: ilusão. Claro que de uma vida perdida. Uma vida perdida no mundo tem um nome: ilusão. Não preciso ler para você, você conhece. Eu não li do versículo 11 ao versículo 16, porque é o momento que o filho mais novo sai de casa, pede herança, sai de casa e tudo que você conhece. A gente não precisa entrar no mérito do texto que eu sei que conhece. No entanto, Jesus disse que ele cai em si. Eu acho linda essa expressão, caindo em si. Essa expressão é o mesmo que dizer, ele acordou, ele despertou. Ele foi acordado de um pesadelo, não de um sonho, de um pesadelo chamado ilusão. Então essa é a realidade do filho que foi, o filho mais novo. Ele foi para o mundo, viveu a ilusão do mundo, e num dado momento ele cai em si. Seus olhos se abrem, ele é despertado para viver um retorno. Ele é despertado do seu pesadelo chamado ilusão. E quantas pessoas vivem esse pesadelo chamado ilusão? Então, ele vive agora um processo de retorno. E nesse processo que ele viveu, um processo do retorno, um processo novo, a gente pode dizer que ele viveu um despertamento, um arrependimento, um retorno, a reconciliação e a restauração. Estou citando, mas você sabe disso, muito bem. Esse processo do filho mais novo, que o fez retornar de onde ele não deveria ter saído. Então essa é a primeira realidade que vamos encontrar do filho mais novo. Ele sai de casa, ele vive ilusão. E Jesus, contando a parábola para os escribas e para os fariseus, ele está dizendo que esse filho cai em si, que esse jovem cai em si. E quando ele cai em si, ele faz um caminho de volta. Ele faz um caminho, a partir do seu despertamento, um caminho novo, um caminho de reconciliação com o pai. Essa é a realidade do filho mais novo. O filho mais velho, o que vemos é um comportamento de quem estava na presença do pai, mas se comportou como se não estivesse. Seu posicionamento é de alguém orgulhoso, que não desce, que se mantém na posição de quem se vê melhor do que o outro. O filho mais velho é aquele que olhou para o seu irmão e se colocou na condição de melhor do que o seu irmão. O filho mais velho é um comportamento de alguém que viveu como se fosse afastado da presença do pai. A primeira verdade, o primeiro paradoxo desse texto, vai falar de posicionamento e de posição. Então guarde isso. Esse primeiro paradoxo é posicionamento versus posição. Como assim, pastor? O filho mais novo tomou um posicionamento. O que é um posicionamento? Um posicionamento é desejar fazer ou viver um novo estilo de vida. Um posicionamento é olhar para um espelho, olhar para uma realidade, olhar para uma verdade, olhar para o princípio e, sobretudo, olhar para o céu e dizer: eu vou mudar. Não quero viver assim. Mas o que é uma posição? A posição é quando nós não olhamos para o céu, não olhamos para Deus, não olhamos para a sua palavra, olhamos para nós mesmos e desejamos ficar no mesmo lugar. Isso é posição. Muitas vezes essa posição tem um nome:
orgulho. E muitas vezes é assim que vivemos como filhos, ou como filho mais velho. Não descemos do orgulho, da nossa mentalidade de quem não consegue entender que o Pai está perto. Olha o paradoxo. O mais novo estava longe, mas sentiu o desejo e a necessidade de se aproximar comigo aqui, irmãos, comigo aqui, igreja. Isso é muito importante na nossa trajetória de filhos de Deus. O mais novo, mesmo perdido, depois de cair em si, o que ele mais desejou é voltar para a presença do Pai. O mais velho, estando na presença do Pai, olhou para o irmão e se colocou na condição do que era melhor do que o irmão, ou se sentiu na condição de melhor do que o irmão. E quando ele se coloca na condição de ser melhor do que o irmão, ele deixa de olhar para o... Tem muita gente assim na igreja, nos nossos arraiais. Todas as vezes que nós olhamos o defeito do irmão, nós deixamos de olhar para o Pai. Todas as vezes que não enxergamos o irmão, o Pai no irmão, quando não enxergamos o Pai no irmão, é porque nós estamos enxergando o irmão e enxergando o irmão menor do que nós. Paulo diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Não é realidade de filho de Deus. Filho de Deus, ele não pensa assim, ele não entende assim, ele não pratica isso. Na presença dele, nosso comportamento tem que ser sempre de um filho que, ainda que caia, ainda que venha conhecer o pecado, ainda que esteja na condição de caído, ele vai se levantar. A Bíblia diz que o homem pode cair 1, 2, 3, 4, muitas vezes, mas quando ele se arrepende de todas elas, Deus coloca ele de pé. O nosso comportamento precisa ser exatamente esse, não de pecar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você tem que pecar. Eu estou dizendo que o seu comportamento é de alguém que cai em si todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos cair em si e entender: eu não posso viver a ilusão do mundo. Por quê? Porque a melhor coisa na minha vida é desfrutar da presença do Pai. E da presença do Pai eu não vou sair. Amém, amado? Então não deixa nenhum sentimento orgulhoso, vaidoso, porque era comportamento dos escribas e dos fariseus, e por isso Jesus conta essa parábola, aliás, as 3 parábolas. Não deixe nenhum comportamento vaidoso, orgulhoso, religioso tomar conta do seu coração, a ponto de você deixar de entender que aqui, em todos os lugares que você está, que teu irmão, Deus se faz presente, porque onde houver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Amém, amado? Então, você tem que viver de maneira posicional. Seu posicionamento é, todos os dias, eu vou cair em si, porque eu preciso da misericórdia de Deus, e eu não posso me afastar dos braços do Pai, do meu Pai eterno. Onde estão os filhos de Deus nessa noite? Levanta a sua mão bem alto e diga assim: eu vou, todos os dias, cair em si e pedir a misericórdia do Pai. Ele vai renovar a sua misericórdia, e eu vou desfrutar da sua presença. Aleluia, amém. Pode aplaudir o Senhor por isso? Amém, glória a Deus. Vamos ao segundo paradoxo. Está na tela. O primeiro: para assumir a condição de filho novamente, se sentiu e se colocou na condição de escravo, ou se colocou na condição de escravo. O segundo, podendo desfrutar da condição de filho, trabalhou e se comportou como se fosse um escravo. Eu vou ler de novamente para você. O primeiro, o pródigo, para assumir a condição de filho novamente,
se sentiu e se colocou na condição de escravo. O segundo, podendo desfrutar da condição de filho, trabalhou e se comportou como se fosse um escravo. Depois de cair em si, e você sabe disso, e desejar fazer o caminho de volta, o filho mais novo, o pródigo, desceu ainda mais na sua atitude de reconciliar-se com o pai. Desejou se colocar na condição de escravo do pai. Eu acho isso lindo, irmãos. Cair em si já é descer. Mas ele desce ainda mais. Ele vai dizer em seu coração, ainda fora da casa do pai: eu vou voltar, eu vou dizer para o meu pai que eu pequei, eu vou pedir a ele que me coloque na condição de escravo. Por que escravo? Nesse momento, nesse tempo, nessa época, os servos, eles tinham a vida mais difícil. Então, numa casa rica, tinha os servos e tinha os escravos. Os servos tinham uma vida mais difícil. Os escravos, por terem sido comprados, por terem sido comprados, às vezes, por preço muito caro, eles tinham uma vida um pouco melhor. Eles podiam comer, dormir. Por isso que o filho pródigo vai dizer: eu vou voltar, eu vou pedir meu pai para me tornar um dos seus escravos. Realmente esse pensamento que se traduziria em seu coração era uma forma de começar de novo. Não é lindo isso? Se fôssemos resumir esse pensamento, ou melhor, essa oração, porque foi uma oração, a gente pode dizer, isso de forma muito linda, maravilhosa, que esse jovem está dizendo assim para si mesmo: eu vou começar de novo. Eu vou fazer o caminho de volta, eu quero viver de forma diferente. Eu vou fazer com que meu pai me veja como escravo, mas eu quero começar do zero. E começar do zero, eu vou me colocar na condição de escravo. Além de humildade, isso demonstra dependência. Então, assim é o segundo comportamento desse filho mais novo. Ele desce, ele cai em si, ele desce, ele se coloca na condição de escravo. E essa oração silenciosa que ele faz, ou para si mesmo, demonstra humildade e dependência do pai. Do outro lado, nós vemos o filho mais velho, aqui está o paradoxo. Por causa do seu orgulho, não sabe desfrutar da sua condição de filho. Não dá valor à condição de filho, mas sim dá valor às coisas que o pai lhe dava, ou poderia lhe dar. Na verdade, o filho mais novo, o que ele mais queria era a presença do pai. E o filho mais velho, o que ficou em casa, tinha a presença do pai todos os dias, toda hora, e deixou passar batido a coisa mais, desculpa a expressão, por favor, deixou passar a coisa mais preciosa que um filho pode ter. A coisa mais preciosa que um filho pode ter não é os bens que ele tem, é a presença do pai. E por isso que o pai vai dizer ao filho mais velho: meu filho, você me tem todos os dias, eu estou sempre aqui. Isso não lhe é suficiente? Deu para você entender esse segundo paradoxo? Um estava longe, desejou a presença do pai. O outro estava perto, desperdiçou o privilégio de viver na presença do pai. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vem para um culto como esse, ou quando você está no seu quarto, qual é o seu maior desejo?
Eu vou melhorar a pergunta ou fazer de forma diferente a pergunta. Quando você tem a oportunidade de desfrutar da presença do Pai, você de fato desfruta? Eu quero chamar esse segundo paradoxo da seguinte maneira: anseio versus ativismo. Porque o primeiro filho, ele está voltando ansiando para ver o pai, para abraçar o pai, mesmo se colocando na condição de quê? De escravo. O segundo filho estava tão envolvido com as coisas, tão envolvido com o ativismo, que não percebeu que ele estava mais perdendo a presença do pai. Ah, meu irmão, eu espero que você não viva assim. Eu espero que você não é um ativista religioso. Eu espero que você não perca a oportunidade todas as vezes que você pode estar na presença do Pai e você desperdiça a oportunidade de desfrutar da presença do Pai. Por exemplo, num culto como esse. Porque o nosso objetivo, quando saímos da nossa casa, tomamos o nosso banho, colocamos o nosso perfume, pode fazer isso que é uma bênção. Nós estamos aqui para desfrutar da comunhão uns com os outros, mas sobretudo, vimos à casa do Pai para desfrutar da presença dEle, amém? Então você não pode desperdiçar a oportunidade de estar na presença do Pai por qualquer atitude ativista. Um comportamento de achar que o pai é aquele que vai dar aquilo que você quer. Filho de Deus não tem uma vida de ativista religioso. Filho de Deus tem anseio pela presença dEle. E a Bíblia nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Assim deve ser o sentimento de todo filho de Deus. O sentimento, o anseio pela presença dEle. Eu espero que a partir de hoje, amanhã e todos os dias no seu quarto, você esteja ansiando pela presença do Pai. Eu espero que em todos os cultos você saia da sua casa para a casa do Pai ansiando. Eu vou ter lá uma experiência com meu Pai. Eu vou me encontrar com meu Pai, juntamente com os meus irmãos que não são perdidos na casa do Pai. São tanto irmãos meus como eu sou dos meus irmãos. Quem pode dizer amém por isso? Amém, glória a Deus. Vamos ao terceiro paradoxo. O primeiro, não exigiu do pai absolutamente nada quando voltou. O segundo, nem saiu de casa e só exigiu do pai por achar que merecia. Preciso tomar uma quantidade boa de água. Então, você me ajuda para eu tomar a água e eu vou pedir para você ler essa verdade. Mais uma vez, número 3. 1, 2, 3. Percebeu? Glória a Deus. Glória a Deus, irmão Jorge? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Percebeu que no encontro do pródigo com o pai não há exigências? Novamente, eu não preciso ler o texto que você conhece. Eu te pergunto: quando o pai, o filho e o pai se encontram, isso está no versículo 20 e 21. Quando os dois se encontram, a pergunta é: o que o pai exigiu do filho? Nada. O que o filho exigiu do pai? Absolutamente nada. Até porque não estava em condição de exigir absolutamente nada. E por que isso?
Por que será que o pai não exigiu nada do filho? Como, por exemplo, por que você saiu de casa? Por que você me desobedeceu? O que você fez no mundo? Agora eu vou te castigar. Exemplo. Claro que não houve isso. Mas, voltando à pergunta, por que não houve exigências nem de um lado, nem do outro? Do pai, por graça, do filho, porque precisava de misericórdia. Por quê? Porque o mais importante era o poder do encontro. Eu te pergunto, há quanto tempo você não desfruta do privilégio do poder do encontro? Esse pródigo não estava em condição de exigir nada do pai, mas poderia. O pai poderia e tinha condições de exigir do filho, mas não o fez. Enquanto isso, o filho mais velho se dirige ao pai com exigências. Está no texto, não estou inventando. O filho mais velho volta à casa do campo e as suas palavras iniciais são exigências. Eu tenho cuidado da fazenda, eu tenho trabalhado para o Senhor, eu tenho obedecido o seu mandamento. O Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Só exigiu. Tomando essa aplicação em forma de parábola que Jesus conta, a gente faz uma outra pergunta muito óbvia, a resposta. Nós estamos em condições de exigir alguma coisa do Pai? Pode responder, sim ou não? Mas às vezes nos sentimos como esse filho mais velho. Estou sempre aqui, trabalho, me esforço, me dou, dizimo, oferto. Mas o Senhor não dá nada, não me faz nada. Eu quero a casa, não tenho, o carro, que ainda não tenho. O paradoxo aqui é o seguinte: dependência versus exigência. O filho mais novo viveu em dependência. O filho mais velho se comportou em exigência. Sabe o que eu acho interessante no Pai Celeste? Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Sabe o que eu acho no Pai Celeste? Olhar os lírios do campo. Eles não fiam, não trabalham. Olhar os pássaros. Olhar a natureza. O Pai Celeste os sustenta, os alimenta. E você que é filho, não fará ainda mais? Sabe o que eu acho interessante no Pai Celeste? O Pai Celeste nunca deixou os seus filhos sem resposta. Sabe o que eu acho interessante no Pai Celeste? O Pai Celeste, de todas as promessas que Ele fez, nenhuma delas caíram, todas permanecem de pé. Sabe o que eu acho interessante no Pai Celeste? O Pai Celeste, quando os seus filhos pedem uma pedra, ou pedem alguma coisa, Ele faz questão de lembrar que a coisa mais preciosa que o filho pode receber não é uma coisa que a mão pode pegar, como uma pedra. O Pai Celeste
dá aos filhos a presença do Espírito Santo. Sabe o que eu acho interessante no Pai Celeste? O Pai Celeste, ele olha para os seus filhos na terra, e tudo o que ele quer ver nos seus filhos na terra é que os seus filhos possam olhar para ele e dizer: Pai, eu, na verdade, só preciso de uma coisa, eu só preciso da tua presença. Tem filho de Deus aqui nessa noite para glorificar o nome dele? Eu quero que você diga para o seu irmão, no nome de Jesus, ao seu lado, ou esquerda ou direita: pode ficar tranquilo, meu irmão, você, filho de Deus, pode depender dele, porque nunca vai faltar a provisão e a graça dele sobre a sua vida. Aleluia, glória pois a ele. Aplauda bem forte a ele, meu irmão. Glória. Coisa linda é depender de Deus, irmão. Coisa linda é depender de Deus. Vamos ao último paradoxo. O primeiro foi surpreendido com uma festa. O segundo se decepcionou e se frustrou com ela. O filho mais novo já tinha experimentado a graça da reconciliação do pai. Ou melhor, pela leitura do texto, ele foi surpreendido com um abraço e um beijo. Irmão, eu não sei se você já teve essa experiência. Se você não teve, eu desejo para a sua vida todos os dias, mas pelo menos em alguns momentos eu desejo isso para você. O que, pastor? Que você seja surpreendido por um abraço do Espírito Santo, por um abraço do Pai. Vou falar de novo, é do fundo do meu coração, da minha alma. Eu desejo que você seja surpreendido por um abraço do Pai. Todas as vezes que você ajoelhar-se na presença dele, que você seja surpreendido por um abraço caloroso do Pai. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a ele? Aleluia! O filho já tinha sido surpreendido por um abraço do pai. Agora ele tem uma outra surpresa. Diga comigo, o nome dessa surpresa. Diga forte, irmão. Quando ele chega a casa tem uma festa. E que festa! Ele é surpreendido com roupa nova, ou roupas novas. Não vou aplicar, depois você procura saber o que significa cada uma delas. Ele é surpreendido com um anel no dedo, anel da reconciliação. Lá na Bíblia Thompson tem um negócio muito interessante, eu vou falar só sobre o anel. Quem tem a Bíblia Thompson pode pegar lá atrás, nas figuras, que lá está dizendo que esse anel era chamado anel da graça. Eita glória! Com 8 pedras preciosas. 8 na Bíblia é o número da graça. Ele é surpreendido com a reconciliação da graça do Pai. Mas além das roupas novas, do anel no dedo, ele recebe sandálias novas. E por fim, o bezerro cevado. Se você ler o texto, você vai reparar, você vai ver que o artigo é definido, o bezerro. Na verdade, tanto o pai quanto o filho mais velho vai definir o bezerro. É o bezerro. Não é qualquer bezerro, é o bezerro. Uma festa
foi dada a um pecador que se arrepende. E aí, quando um pecador se arrepende na igreja, o pastor precisa pedir para você celebrar. O filho mais velho, quando volta do campo, também foi surpreendido. Olha o paradoxo. O mais novo foi surpreendido com o abraço do pai e com uma... Vamos lá, irmãos. O filho mais novo, quando volta, ele é surpreendido com um abraço e o beijo do pai. Na verdade, foi só um abraço, um beijo, né? Foi um pulo no pescoço. Um beijo e um abraço. O filho mais velho, quando volta do campo, ele também é surpreendido. É surpreendido com as músicas, com as danças e a maior das suas surpresas. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Ele pergunta a um dos escravos: vem cá, o que está acontecendo aí? A resposta: é uma festa. Mas quem está fazendo aniversário? Qual o motivo da festa? O seu irmão que voltou. E quantas vezes não nos comportamos como esse filho mais velho? Estamos perdendo a festa da graça, porque estamos indignados por algum motivo. Estamos insatisfeitos na casa de Deus, e isso não é comportamento de quem experimentou a graça. Quem experimenta a graça está sempre alegre, satisfeito, até mesmo com quem Deus está fazendo algo novo. Vou falar de novo. Comportamento de quem é filho de Deus é um comportamento sempre alegre, satisfeito. Nunca um comportamento de quem está insatisfeito, indignado por algum motivo. Você não tem motivo nenhum para ficar indignado nesse lugar, irmão. É verdade. Você está rindo, Daniel? Mas é sério. Mas é para rir mesmo, né? Pensei que você estava rindo da palavra aqui, rapaz. Eu não estou vendo, rapaz. Ó, tem que colocar retorno aqui, hein? Ó, aqui, ó, botar o retorno para aqui, hein? Tem que voltar a funcionar o retorno, hein? Irmãos, ó, não tem retorno aqui não. Eu quero retorno de volta. Mas, Daniel, é sério. Nós não temos motivo algum para ficarmos indignados na casa do Pai. Amém, irmãos? Por quê? Porque filho de Deus na casa dele sempre está celebrando, fazendo festa. Você não acha que os nossos cultos e encontros deveriam ser sempre celebrativos e cheios de gratidão? Amém? E por que não são? Nossos encontros, nossas celebrações precisam ser regadas pela alegria da salvação. Afinal de contas, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Afinal de contas, o Cordeiro de Deus foi morto para derramar seu sangue e nos purificar de todo o pecado, nos transformando em filhos de Deus. Isso é motivo para nós celebrarmos, alegrarmos na presença dele. Eita glória! Então, irmão, entenda, culto é festa, culto é celebração. Não, pastor, esse negócio de festa é coisa dos judeus. O negócio de festa aí é coisa judaica.
Festa de Pentecostes, festa da Páscoa, festa do Pães Ázimos, festa disso, festa, 7 festas, fora as outras festas que não são registradas. Isso é coisa dos judeus. Não. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. A alegria do Senhor, não é nossa, do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa, a alegria é dele. Estar aqui é motivo de festa, é motivo de satisfação. Por quê? Porque você recebeu roupas novas, porque você foi reconciliado com Deus, porque você recebeu as sandálias do Evangelho, e porque você recebeu a salvação pelo Cordeiro de Deus que foi morto, o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para salvar a sua vida. Você deve vir para cá com motivo de satisfação, de alegria, porque você estava perdido e foi achado, você estava morto e reviveu. O nome do último paradoxo é satisfação versus indignação. Celebre, se alegre, se alegra, faça festa, celebre você, celebre sua família, celebre com seu irmão. Afinal de contas, todos nós fomos mortos nos nossos delitos e pecados e temos vida. Estávamos perdidos e fomos achados. Está escrito isso aqui, irmão. Por que você acha que Jesus está contando essa parábola? E a última coisa que está escrita nessa parábola é exatamente essa verdade. Faça festa, você estava morto e reviveu. Faça festa, você estava perdido e foi achado pela graça de Deus. Vou falar de novo, irmão, faça festa. Você estava morto no seu delito e pecado, mas você teve vida em Cristo Jesus. Faça festa. Você estava perdido, mas foi encontrado pela graça de Deus. Vou falar de novo até você fazer festa. Faça festa. Você estava morto no seu delito e pecado, mas você foi achado pela graça do Pai. Você estava perdido, mas o Senhor te achou. Faça festa, faça festa. Faça festa, celebre. Aleluia! Aleluia! Ou você é insatisfeito? Diga comigo, na casa do Pai não deveria ter irmãos insatisfeitos. Por que tem? Eu vou deixar essa pergunta no ar. Mas na casa de Deus não deveria ter insatisfeitos. Filhos de Deus na casa dele, insatisfeito. É filho que não desfruta da presença do Pai. Porque quem desfruta da presença do Pai não vive na casa dele como se fosse um filho insatisfeito. Eu quero terminar essa palavra, e não poderia terminar essa mensagem sem falar um pouco mais do Pai. Porque a proposta maior da parábola é falar sobre o Pai. Nós conhecemos a parábola como a parábola do filho pródigo. Mas a grande verdade é que essa parábola é do pai do pródigo. Eu quero rapidamente falar sobre o pai do pródigo e o pai do filho mais velho. Porque independente se na casa dele há perdidos e achados, achados e perdidos, ou seja, independente se na casa do pai há filhos como pródigos, como o pródigo, e há filhos como o mais velho, o pai continua sendo o pai celestial. Que tipo de pai é o pai do pródigo, o pai do mais velho? O pai que não quer que seus filhos vivam em paradoxo. O pai do pródigo, o pai do mais velho, ele quer ver
seus filhos se posicionando, seus filhos ansiando por sua presença, seus filhos dependendo dele, seus filhos fazendo festa, alegria, satisfação. Por quê? Porque esse pai é um pai justo, é um pai amoroso, é um pai bondoso, é um pai misericordioso, é um pai cheio da graça. E esse pai está esperando você nessa noite ter um comportamento de um verdadeiro filho. Queria que você abaixasse sua cabeça. Quero, por favor, te pedir isso. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos pedir ao Senhor que abra os seus braços nesta hora. Queria que você entendesse que os braços do Pai estão abertos agora. A sua mão está estendida sobre cada um de nós nessa noite. Os braços do Pai não estão encolhidos. Os braços do Pai estão estendidos. Os braços misericordiosos, bondosos do Pai estão abertos. Para quê? Para perdoar os nossos comportamentos, que muitas vezes não condiz com a realidade de quem é filho. Para quê? Para nos reconciliar com Ele. Para quê? Para transformar o nosso caráter, para que o nosso caráter seja semelhante ao Filho dele, Jesus. Para que os braços do Pai estão estendidos nessa noite? Para te receber. Quem sabe você está aqui nessa noite, mas você ainda não é filho de Deus. Como assim, pastor? Eu não fui criado por Deus? Sim, você é criatura de Deus, mas só tem uma possibilidade de você se tornar filho de Deus por adoção. E essa é a grande verdade. Para você se tornar filho de Deus, você precisa crer na salvação do Filho eterno chamado Jesus. Você precisa entregar sua alma à salvação do Filho, para você se tornar, por adoção, filho de Deus. Mas nessa noite o Pai está te dando essa oportunidade, porque o Cordeiro, o Filho dele, foi morto para transformar a sua vida, para transformar você em mais do que uma criatura de Deus, mas sim um filho dele. Basta você crer nisso. Na verdade, o caminho de volta do filho pródigo representa o caminho de volta de todos nós, o caminho de volta para o Pai. Hoje é dia de você cair em si e fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta não é fácil. Fazer um caminho de volta é difícil. A gente precisa romper com muita coisa. A gente precisa abrir mão de muita coisa. A gente precisa ter coragem para enfrentar os nossos maiores adversários. E os nossos maiores adversários, eles não estão diante dos nossos olhos, eles estão dentro de nós. Mas hoje o Pai está de braços abertos te esperando. E se você cair em si e desejar voltar-se para Ele, pode ter certeza, quando você der o primeiro passo, o Pai vai dar 2 te esperando. E hoje é dia de você se encontrar com Ele, para ter a salvação ou para se reconciliar com Ele. Eu quero chamar você, atenção, você que ainda não tem certeza da sua salvação. Hoje é dia de você se entregar a Jesus e conhecer a paternidade de Deus, a adoção pelo Espírito. Pastor, eu creio nessa verdade que faço. Se entregue. Se entregue. Deus já fez a parte dele, entregou o Filho por você. Agora falta você se entregar a Ele.
Creia que Ele morreu por você e se entregou por você. Basta você se levantar com fé e dizer em seu coração: Jesus, hoje eu me levanto e decido me encontrar com o Senhor. Hoje eu me levanto e decido encontrar o teu amor, a tua salvação. Me perdoa, Senhor. Me abraça com teus braços de amor. Me acolhe, Senhor, com tua salvação. E me torna, por Jesus, teu filho. Amém. Continua, irmão, irmã, você, querido, querida, com os teus olhos fechados. Eu só quero saber se você nessa noite decidiu fazer o caminho de volta, retornar-se para Deus por meio de Jesus Cristo e receber a salvação dele. Você que orou assim, está nessa noite entregando a sua vida a Cristo. Onde você está, quero te ver, quero louvar a Deus por você nessa noite. Levante-me suas mãos. Se você está entregando a sua vida a Cristo hoje, eu quero te ver. Levanta a sua mão se você hoje está entregando a sua vida a Jesus. Se você não levantou, é porque você já é salvo, ou porque você não decidiu voltar-se para Jesus. Mas eu quero insistir. Tem alguém? Levanta a sua mão. Ok. Mas eu quero chamar a atenção para você que está vivendo como pródigo, afastado da casa do Pai, afastado da presença do Pai, mas que hoje você está caindo em si, porque o Espírito Santo está falando com você, e você decide fazer o caminho de volta, o caminho da reconciliação, não com a igreja em primeiro lugar, também com a igreja, mas em primeiro lugar reconciliando-se com o Pai. Você que está afastado, quer retornar hoje? Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Amém, meu querido. Amém. Glória a Deus. Amém. Tem mais alguém? Amém. Tem mais alguém que está afastado? Levanta a sua mão. Deus abençoe. Pode vir para cá. Pode vir para cá. Tem mais alguém? Pode vir aqui, querida. Pode vir você aqui. Tem mais alguém que quer reconciliar-se com Deus hoje, com o Pai hoje? Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Eu quero fazer um terceiro apelo, mas se você quer reconciliar-se com Deus hoje, você pode vir. Quero fazer um terceiro apelo. Presta atenção agora aqui, por favor. Você quer viver verdadeiramente como filho de Deus? E viver verdadeiramente como filho de Deus significa dizer, desfrutar da sua intimidade de filho, ansiar pela intimidade com o Pai acima de todas as coisas. Você quer hoje fazer um compromisso, não comigo, mas com o Pai, de buscar a sua presença mais do que tudo na sua vida, mais do que o que os seus olhos estão vendo ou possam ver, mais do que aquilo que a sua mão pode pegar. Você quer fazer um compromisso hoje de buscar a face, a presença do Pai, como você nunca fez em sua vida. Então, por favor, meu irmão, agora não é reconciliação não. Agora é para você vir aqui para esse altar e dizer: Pai, eu quero a tua presença como eu nunca vivi antes. Eu quero viver novas experiências com o Senhor. Eu quero sentir o abraço do Senhor como eu nunca senti. Eu quero viver experiências novas com o Senhor como eu nunca vivi na minha vida. Se você quer isso na sua vida, meu irmão, por favor, saia do seu lugar bem rápido e venha para cá, em nome de Jesus. Se você quer viver algo novo com o Pai nessa noite, por favor, saia do seu lugar e venha para cá. Não é chamado para reconciliação agora, é chamado para você viver coisas novas com Deus. Vem cá, sai do seu lugar, venha. Eu estou chamando você que está na casa do Pai, mas quer viver coisas novas com Deus hoje. Venha, glória a Deus, glória a Jesus. Venha. A
igreja fique em pé, mas eu não estou chamando para você ficar em pé. Eu estou chamando para você vir aqui, receber o abraço novo do Pai. Receber o abraço novo do Pai. É para você que quer receber algo novo do Pai. Pode sair do seu lugar e vir para cá. Enquanto louvamos ao Senhor. Venha, venha, irmão. Venha, venha pedir ao Pai novos abraços, novas experiências, novo do Espírito sobre a sua vida. Venha, 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 venha. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Eu vaguei o mundo lá fora, mas só encontrei o que tenho agora. Eu tenho o Senhor. Só tenho o Senhor. Só faltava eu perceber. Tem coisa mais bela e bonita e gostosa do que o abraço do Pai? Não tem, não tem. Eu vou chamar os pais nessa noite para vir aqui à frente. Você que é pai, vem para cá. Eu estava longe, Todos os pais, você estava perto. pode subir aqui. Te rejeitei, em troca recebi afeto. De sozinho Pode me subir. tornou seu filho. Desde sua morada e hoje eu disse: és bem-vindo. Não me abandono todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Segura. Não me abandonou. Segura, por favor. Depois a gente volta a cantar. Presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Qual o pai que quer ver o seu filho perdido? Diz pra mim. Existe algum pai que quer ver o seu filho perdido? Não existe. A não ser que esse pai não seja verdadeiramente um pai. Então você acha que o Pai Celestial quer ver os seus filhos perdidos? O Pai Celestial quer abraçar os seus filhos e dizer aos seus filhos: meu filho, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Mês de família. Estamos começando um mês de família. E vamos começar desta maneira. Se por acaso o seu pai estiver aqui, você que está aqui que é filho, se o seu pai estiver aqui, você vai abraçar o seu pai mesmo. Se o seu filho, se o seu pai não estiver aqui, você vai sair e vai abraçar um pai. Os irmãos que estão aqui vão fazer isso. Dá um abraço no pai. Seu pai está aqui, então sai daí, vem abraçar seu pai. Se o seu pai não está aqui, vem dar um abraço num pai aqui e venha sentir o que significa receber um abraço de um pai. Pode vir, irmão. Vem dar um abraço num pai aqui. Se faltar algum pai aqui sem abraço,
você vai dar um abraço no pai. Pode vir. Tem algum pai aqui sem abraço? Tem um monte de pai sem abraço aqui. Adota aqui o filho. Quem que adotou ele aqui? Foi Tiago. Tiago, pega seu filho aqui, Tiago. É Tiago da intercessão, né? Pode. Amém, pode. Isso. Tem pai aqui sem abraço? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nosso Abba, nosso Paizinho amado, obrigado pelos teus braços de amor, pelos teus braços que nos acolhem. Todas as vezes que corremos para junto de Ti, o Senhor já está nos esperando, nos aguardando, para nos receber com teu abraço cheio de amor e de bondade. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos pais que estão aqui. E eu quero te pedir, pelos filhos que estão afastados, pelos filhos que ainda não receberam a salvação, eu peço por esses pais que os filhos não estão aqui na tua casa, que o Senhor traga-os à tua presença, salvos, regenerados, reconciliados. Traga os nossos filhos à tua casa. Eu peço por cada pai que se encontra aqui nessa noite, por cada sacerdote. Eu peço por cada família, por cada filho. E obrigado, porque nessa noite teu Espírito Santo nos encontrou, teu Espírito Santo nos visitou, teu Espírito Santo nos acolheu e nos colocou, nos segurou nas nossas mãos e nos transportou, e está nos transportando neste momento para o abraço do Senhor, nosso Pai, nosso Abba. Receba nossa gratidão por nos acolher em teus braços de amor. Obrigado, porque nessa noite é noite de reconciliação e é noite de renovo. Que venha sobre nós nesse momento o renovo do teu Espírito, o renovo do teu amor, o renovo da tua misericórdia, o renovo da tua graça, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Dê um forte aplauso. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor,
Vamos fazer uma corrente única de fé. Vamos orar. Pastor Leonardo, vem orar. Agradecendo ao Senhor por nossa unidade, por nossa unidade de família de um Deus Pai único. E depois impede a bênção apostólica, por favor. Amém. Glória a Deus. Pai Celestial, nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado porque o Senhor nos adotou, ó Deus, e nos fez co-herdeiro com Jesus Cristo, filhos celestiais, ó Pai. Nós te agradecemos pelo batismo de paternidade nesta noite, ó Deus. Verdadeiramente o Senhor nos visitou nessa noite, nos batizando, ó Deus, e nos adotando, ó Deus, dizendo que é o nosso Pai Celestial, que tem cuidado de nós e tem nos abençoado, e nós te louvamos por isso, nós te engrandecemos por isso. Abba, Pai, nosso Paizinho, que essa noite, ó Deus, nós estamos aqui com a certeza de que o Senhor é o nosso Pai Celestial e tem cuidado de nossos corações, que nenhum órfão, ó Deus, existe aqui nessa noite. Nós fomos alcançados pelo seu amor, ó Pai, o amor de Pai, o amor misericordioso, de graça, o amor que é capaz de sair correndo e nos abraçar. Um abraço, ó Deus, e de gerar festa para o seu povo. Obrigado, 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 ó Deus, por nos visitar nessa noite. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Visita as igrejas, ó Deus, que esse mês, que é o mês da família, seja uma marca em nossa igreja. Famílias abençoadas, laços familiares fortalecidos, ó Deus. Corações de filhos para com os pais e corações dos pais para com os filhos, ó Deus. Casamentos renovados para a honra e para a glória do teu santo nome. Renovação, ó Pai, de vínculo matrimonial. Nós profetizamos nessa noite, ó Deus, famílias rendidas no seu altar, em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos guardando e nos protegendo, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Amém. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja hoje com a sua igreja, derramado sobre a sua igreja eternamente. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe. Glória a Deus. Passa na cantina lá, irmão. Abençoa-nos, por favor. Vou na paz. Até quinta.